Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos para mais uma aula da nossa incrível Escola Bíblica Dominical. E desta vez, nós estamos na lição de número 11, caminhando para o final desta revista maravilhosa da editora Betel, que é Ordenanças Bíblicas. E a lição de hoje, nós vamos tratar de um assunto muito importante para a vida cristã. Nós vamos falar acerca da fé, de acordo com o que a revista nos oferece para nós aplicarmos no próximo domingo ou no decorrer da semana na sua escola bíblica. Então, nós temos que pegar esse material e tacar lenha nele, fogo nele e deixar queimar nos corações. Amém? Então, vamos lá. Vamos trabalhando e ganhando tempo. A lição de hoje diz o seguinte, o título da lição: Ordenança para exercer a fé. O texto áureo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. A verdade aplicada à jornada do discípulo de Cristo baseia-se na fé e se dirige pela fé em Cristo conforme a palavra de Deus. Os objetivos da lição, você bem sabe que é muito importante para nós nos prendermos àquilo que foi programado, né? É aquela parte pedagógica, aquilo que foi planejado, é o planejamento. Mostrar que a fé é o firme fundamento do cristão, nosso primeiro tópico. No segundo, no desenvolvimento, deixar claro que sem fé é impossível agradar a Deus. O terceiro, para fechar, ressaltar que o justo viverá pela fé ou da fé. A fé é o firme fundamento do cristão. No grego, a palavra fé é pis, convicção da verdade de algo que significa crer. No Antigo Testamento, encontramos o termo no hebraico emuná. Está escrito em 2 Crônicas 19:9 e Abacuque 2:4. Fidelidade, que significa confiança, esperança de cumprimento do que foi prometido. No latim, fides, fidelidade, que é a firme opinião de algo é verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança de que depositamos nesta ideia ou fonte de transmissão. Então, a Bíblia diz que a fé é transmitida pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Está em Romanos 10:17. Meus queridos irmãos, a fé, tanto no grego como no Antigo Testamento, no hebraico ou no latim, ela nos leva ao mesmo entendimento de crer sem duvidar, crer sem titubear nos pensamentos, crer em algo que é imaterial, intocável à mão humana, mas que movimenta o nosso ser e que nos momentos de desafio de nossa vida, nós precisamos exercer a fé. E a fé, nem Cristo, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Conhecendo os tipos de fé, a Bíblia relata alguns tipos ou desdobramento da fé que veremos a seguir. A fé salvítica ou salvação é uma dádiva de Deus produzida pela palavra de Deus para a pessoa crer em Jesus Cristo como enviado de Deus para nos salvar dos nossos pecados. Está em Efésios 2:8. Veja bem, esta fé, a fé salvítica, eu posso atrelar ela à fé da eleição, daqueles que são chamados para a salvação em Cristo Jesus e que atende o chamado desta salvação. Então, a fé salvítica, ela nos leva para a salvação, é uma dádiva de Deus que nos é dada mediante o mover voluntário de Cristo Jesus, sem que eu precise fazer nada, somente
ouvir a voz dele. É ele que toma a iniciativa. O 2 diz, a fé como dom espiritual. 1 Coríntios 12, 9. Vamos na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, verdadeiros exemplos da manifestação do dom da fé. Então veja bem, a fé é um dom de Deus que se manifesta, e a fé ela é salvítica mediante a eleição e a graça de Deus para a nossa vida. Nós temos que responder a isso. Porém, a fé, como um dom espiritual, é ela que nos movimenta. E quando nós vamos para os heróis da fé, vamos ver o que diz aqui Hebreus 11, bem rapidamente, para nós ganharmos nosso tempo precioso, né? Hebreus 11. Veja como diz aqui o escritor aos Hebreus, o que ele relata. Ele diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível lhe agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que neles buscam. Aí ele fala de Noé, ele fala de Sara, ele fala de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, de Josué e Israel, de Raabe e de muitos outros heróis da fé, que a fé como dom produziu nele algo extraordinário, uma força extraordinária, um desejo extraordinário para que ele exercesse o seu chamado. Veja bem, a fé, o terceiro, a fé natural, que evidencia, né? É possuída por todos como resultado da observação da natureza. A fé como fruto do Espírito, Gálatas 5:22, tem como significado de fidelidade e confiabilidade. A fé natural, todas as pessoas têm essa fé. Todas as pessoas têm essa fé. É impossível que uma pessoa no mundo não tenha essa fé natural. Todas as pessoas têm a fé natural, que é comum a todo cidadão, de crer no amanhã, de crer que vai conquistar alguma coisa, de crer que vai para casa hoje, que vai dormir em paz. É a fé pelas evidências do que pode acontecer. Porém, a fé espiritual, ela não exige evidências, ela age no sobrenatural. E esse sobrenatural é que faz a grande diferença na vida daquele que é chamado para viver pela fé. Amém? Vamos andando. Empecilhos à fé: a vida pecaminosa desenfreada, a falta de temor a Deus, confiança na capacidade intelectual, confiança no poderio financeiro, materialismo, busca e ostentação pelos bens materiais, confiança na força e recursos humanos, desinteresse pelas coisas espirituais, coração endurecido, educação proposital na mente para que não creia, negligência ou desobediência à palavra de Deus. Veja bem, tudo isso são empecilhos para que a fé genuína seja produzida dentro de nós. São empecilhos que vêm de nós mesmos ou de outros que nos levam a circunstâncias difíceis na vida e que nós temos que passar e ser vencedor nessas circunstâncias. Por quê?
Porque o meu coração, na verdade, ele não quer as coisas de Deus. A minha carne não quer as coisas de Deus, ela quer as coisas do mundo. Mas eu devo buscar, pela fé, as coisas de Deus. Ora, o fruto do Espírito, ele só vai brotar na minha vida mediante a minha busca pela fé na palavra de Deus e de que Ele é poderoso para transformar a nossa vida, a minha vida, a tua vida, porque Ele começa a trabalhar de dentro para fora nos corações. E esse trabalhar é um trabalhar também que é começado pela fé. E pela fé você vai aceitando o tratamento de Deus e o processo pelo qual Deus está lhe levando para que faça mudança. Eu sempre costumo dizer, e nas minhas lutas diárias, nos meus perrengues, o que é que Deus está querendo me ensinar com isso? São perguntas que você faz pela fé, para que você tenha uma compreensão que Deus é o maior de todos os pedagogos e Ele nos ensina através das nossas lutas e de nossas guerras. E nós precisamos mantermos firme na fé para não abandonarmos a nossa fé. Bem, vamos lá. Aprendendo com os heróis da fé. É preciso destacar que os heróis da fé eram pessoas normais, sujeitas às mesmas paixões que nós. Tiago 5, 17 e 18. No entanto, o que tomou homens como Noé, Abraão, Moisés e Elias, entre outros, diferenciados heróis da fé? Certamente a resposta é a fé, a dedicação e a entrega de suas vidas ao Senhor. Nós acabamos de ler Hebreus 11. Então veja bem, essa entrega é que faz a diferença na nossa vida, esse deixar-se trabalhar por Deus, esse deixar Deus operar em nós o seu querer e o seu efetuar. Nós precisamos ter uma consciência não cauterizada, mas uma consciência acessível, deixar que Ele entre no nosso porão interior de nossa alma, de nossa mente, e Ele provoque essas mudanças e nos convença todos os dias do nosso chamado para a obra de Deus e para servir a Deus. O que fez esses homens ser homens diferentes é a entrega. E muitas pessoas vivem lutando para não entregar os seus caminhos nas mãos de Deus, para não viver na dependência de Deus e não deixar que Deus, pela fé, faça o melhor para a vida dele. Ora, tudo isso é obras da carne, é lutar contra a vontade do Senhor e não ver a bondade e a misericórdia de Deus agindo na sua vida. Experimente hoje ainda entregar os teus caminhos ao Senhor. Experimente hoje ainda viver pela fé. Experimente hoje ainda entregar o teu fardo pesado e o teu jugo nas mãos do Senhor Jesus. E tomar o dele que é suave e é leve. E você verá a grande diferença que vai haver na sua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. O reino de Deus não se estabelece para os que não têm fé. Hebreus 11, 6. Vamos ver o que diz aqui. Olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que não provém da fé é pecado. Romanos 14, 23. É pela fé que recebemos a nossa salvação. Efésios 2 e 9. Somos justificados pela fé para obter a paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em Romanos 5 e 11. A vida do discípulo de Cristo é regida pela fé, da qual Jesus é o autor e consumador. Está em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, para que esse reino de Deus se estabeleça na minha vida e ele tenha controle da minha vida, eu preciso deixar que ele se estabeleça de uma vez por toda na minha vida. E ele tenha o controle de toda a minha vida.
e não é pesado e nem é difícil viver na dependência de Deus. Quando eu falo viver na dependência de Deus, não é que você não vai ter mais vontades, não é que você não vai ter mais desejos, não significa isso. Significa que nos momentos cruciais da sua vida, você não vai tomar decisões sem primeiramente consultar o que Deus quer para a sua vida. Mas você continua a mesma pessoa e mudando a cada dia. Afinal de contas, nós recebemos uma nova natureza. Mas quando muitas pessoas pensam que ao receber uma nova natureza, e aquela velha natureza vai embora. Não, agora ela vai ter um conflito com a nova natureza. E muitas coisas que você não sabia, agora você sabe. Muitas coisas que você fazia na ignorância, hoje você já sabe que não deve fazer. E quando o fizer, não faz mais pela ignorância. A velha natureza, ela só precisa ser subjugada pela nova natureza, a nova identidade cristã que nós recebemos mediante o estabelecimento do reino de Deus em minha vida. O reino de Deus é paz, amor e justiça. Paz, amor e justiça é o que nós precisamos exercer neste mundo até que ele venha nos buscar. Nós precisamos deixar que esse reino se estabeleça na nossa vida e ele assuma o controle dos momentos mais cruciais da nossa vida. Muitas pessoas têm medo de entregar sua vida a Deus, pensando que dali em diante ele não terá mais direito a nada, ou a vontades, ou a outras coisas. Mas eu quero lhe advertir que você vai continuar tendo o seu direito, você vai continuar tomando o seu sorvete, você vai continuar passeando, você vai sair de férias, você vai trabalhar, você vai aplicar o seu dinheiro, você vai fazer muitas coisas que você tem que fazer. Não é Deus que vai ter que fazer, mas tem coisas que é Deus quem vai fazer e lhe guiar. Os guiados pelo Espírito Santo não vivem em confusão e nem em dúvida. Os guiados pelo Espírito Santo têm a certeza de todas as coisas, inclusive da sua salvação. A fé quebra obstáculos e abre portas. Jesus chega ao ponto de se admirar pela fé do centurião ao pedir cura para o seu servo. Está em Lucas 7, 6 e 9. Vocês conhecem bem a palavra do centurião. Jesus exclamou: nem em Israel achei tamanha fé. A fé em Jesus como Filho de Deus, presente na vida de todo aquele que é nascido de Deus, é a vitória que vence o mundo. Está em 1 João 5 e 4. Ela ultrapassa barreiras intransponíveis aos olhos humanos. Hebreus 1 e 11. Ele diz aqui 11 e 1. O que ele diz? Ele diz: ora, a fé é o firme fundamento. A mulher do fluxo de sangue venceu todos os obstáculos pela fé e alcançou sua cura. Está lá em Marcos 5, 25 e 34. Jairo, um dos principais da sinagoga, vendo Jesus, prostrou-se aos pés pedindo cura para a sua filha. A sua fé venceu todas as barreiras da sua posição e recebeu a ressurreição de sua filha que já estava morta. Está em Marcos 5 e 21. Ora, meus amados irmãos, vamos ler aqui a referência que se encontra na carta do apóstolo João. 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. O que ele diz? 5 e 4. 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória de que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus? É o Filho de Deus. Ora, como que você vai crer? Como que você crê? Você só crê pela fé. Você não tem outro meio de crer que Jesus é o Filho de Deus, a não ser pela fé, mediante a graça salvadora de Jesus Cristo, proporcionada a você através da eleição. O Espírito Santo vem, toca em você. O Espírito Santo vem, move seu coração. O Espírito Santo vem, convence você da morte do pecado e do juízo. E você faz a reconciliação com Deus. E essa é a nossa fé. A fé que vence o mundo. Porque Jesus nos disse o seguinte: tenha bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Como nós precisamos vencer este mundo? Pela fé através de Jesus Cristo.
Ele venceu o mundo por nós. Nós precisamos somente agora tomarmos posse da vitória que Ele nos deu através da sua palavra, através da fé. A fé que proporciona a vitória sobre este mundo. Todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é nascido não da carne, mas do Espírito, ele confessa a Jesus Cristo como Salvador da sua vida e ele tem força para vencer os obstáculos deste mundo. A manifestação da fé gera atitudes. A fé leva a pessoa a se posicionar a respeito de uma coisa que ainda não existe. A fé não pode ser hipotética ou ter hipótese, estática, parada, morta. Não. A fé não pode ser improdutiva ou estéril. A fé que não se manifesta por meio de boas obras é inútil e morta. O apóstolo Tiago fala em Tiago capítulo 2, versículo 14. Vamos ver o que diz aqui o apóstolo Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que proveito se alguém te disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento no cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ou seja, meus queridos irmãos, nós somos salvos e fomos salvos, estamos sendo salvos para as boas obras. Para as boas obras. As boas obras não nos salvam, mas a nossa fé nos leva às boas obras. Aquele que é nascido do Espírito, ele tem boas obras. Aquele que é nascido de Deus, ele tem boas obras. E as obras dele excedem o entendimento humano. As obras dele não são palpáveis e entendidas logicamente. Porque a fé, ela exige que você saia da hipótese, da hipotética e da lógica e entre num clímax sobrenatural para você viver pela fé e triunfar pela fé. A fé é que nos sustenta. A fé é que nos dá vida, força e vigor. Vejamos o seguinte. Abraão é chamado a exercer sua fé com relação ao seu filho Isaque. As obras de Abraão confirmaram a sua fé. Abraão foi considerado o pai da fé ao ponto de ser chamado amigo de Deus. E Jesus é o autor e consumador da fé. A fé bíblica cristocêntrica faz diferença em todas as áreas de nossa vida. Ora, o que Abraão viveu, o que Abraão está vivendo, o que Abraão viveu naquela época, foi uma experiência sobrenatural produzida pelo próprio Cristo na vida dele. Pois ele é o autor da fé e o consumador da nossa fé. Então, Abraão alcançou esse galardão, que é conhecido, chamado e autenticado como o pai da fé. Ora, a fé moveu Abraão a sair da sua casa, um desafio muito grande. A fé moveu Abraão a oferecer seu único filho. Ora, a fé fez com que Abraão cresce contra a esperança acerca do seu filho Isaque, que havia sido prometido. Ora, o que é crer contra a esperança que está escrito lá em Romanos? É contra as possibilidades que ele estava vivendo. Hoje é a mesma situação que muitas pessoas estão vivendo e estão precisando exercer a fé. Eles estão diante de possibilidades humanas difíceis de viver. Quem sabe é a sua história, mas hoje eu estou te chamando, eu estou te convocando pela palavra de Deus, pelo poder do Evangelho, a você viver pela fé e você triunfar nessa situação em nome de Jesus Cristo. Pois é possível nós triunfarmos, é possível nós vivermos e é possível nós recebermos o nosso Isaque através da fé. Ora, o corpo de Abraão já era amortecido, a mulher, ele tinha quase 90 anos, a mulher já envelhecida, e as dificuldades naturais da vida sobre ele alcançavam, mas ele creu contra todas as possibilidades
e ele venceu. E um dia Deus fez uma promessa para ele: Abraão, olha as estrelas do céu, e fez menção de que ele teria tantos filhos na fé como as estrelas que estão no céu. E olha nós aqui falando do nosso pai Abraão, o pai da fé. Portanto, não viva na mediocridade da fé ou do evangelho. Simplesmente, hoje é dia de você, nós entrarmos na sala do trono pela fé e termos acesso, que é de direito a nós, à presença do Pai e falarmos com o nosso Pai eterno. Porque Ele é poderoso para nos salvar, Ele é poderoso para nos dar muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. A fé é produzida e pode ser acrescentada. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mergulhar na palavra, descobrir os seus mistérios e aumentar a nossa fé. Portanto, requer do discípulo de Cristo interesse e atenção para com a palavra de Deus. Aqui, eu quero lhe chamar a atenção para aqueles que não estão congregados, desigrejados. Ora, é importante que você ouça a palavra de Deus presencialmente e você vá cultuar a igreja naquele ambiente espiritual, naquele ambiente delicioso de graça, de glória, e você possa ouvir a palavra e a palavra vai produzir fé em você. Você não abandone a sua igreja, não abandone os caminhos do Senhor, não troque por aulas, por pregações online. Nada substitui o ambiente da igreja. Você precisa da igreja. Você precisa estar dentro de uma igreja. Se não está dando certo nessa igreja, procura outra, mas vai estar adorando e cultuando a Deus na beleza da sua santidade, presencialmente, cantando louvores, sentindo a graça, a manifestação do Espírito Santo na sua vida. Isso é muito importante para que você possa triunfar no dia mau. O justo viverá da fé, ou em outras versões, pela fé. Perca tudo na vida, mas não perca a sua fé. Paulo sofreu tantos percalços no seu ministério. Contudo, ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. O apóstolo perdeu tantas coisas, passou por tantos desabores, sofreu muitos açoites, esteve em prisões, em perigo de morte. Recebeu dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um. 3 vezes foi açoitado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofreu naufrágio, 1 noite e 1 dia passou no abismo, em viagem passou em perigos de rios, em perigo de salteador, em perigo da sua nação, em perigo dos gentios, em perigo de cidade em cidade. Perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga e em vigílias, muitas vezes em fome e sede e em jejum, muitas vezes frio e nudez, como está escrito em 2 Coríntios 11, 23 e 28. Agora observe, se este homem servo de Deus, que teve uma experiência sobrenatural com Deus, passou por tudo isso, por que nós não podemos passar por um perrengue? Não podemos passar por lutas e tribulações, e logo algumas pessoas desanimam da fé e acham que é só ele que passa por lutas, por naufrágios, por perseguições. Muitos de nós, desta geração, nunca passou nem do segundo item da leitura que eu fiz do apóstolo Paulo. Muitos de nós não sabemos o que é um naufrágio. Muitos de nós não sabemos o que é um deserto literal. Muitos de nós não sabemos o que é perseguição de morte e jura de morte. Querido, é hora de levantar a cabeça, combater o bom combate e guardar a fé. É hora de cada um de nós empunhar nas mãos a palavra de Deus, que é a palavra da verdade que salva todo pecador, para que juntos possamos fazer com que essa palavra arda continuamente no coração do pecador. Não desanima.
Não desanima dessa luta, isso vai passar. Processos acabam, processos começam, processos têm fim, mas é para o nosso e para o seu, para o meu amadurecimento. Vivemos por fé e não por vista. Exercer a fé é uma necessidade do cristão. Paulo escreve aos Coríntios que nós andamos pela fé e não por vista. Como está escrito agora há pouco, que eu li, o justo viverá pela fé. Mesmo sendo abstrata e invisível, ela deverá obedecer uma coerência, pois não poderá ser usada para o mal, para prejudicar alguém ou para mudar concepções de Deus no plano físico da natureza, do universo espiritual, no plano celestial. Agora aqui eu quero chamar a sua atenção para um assunto que está muito comum no meio da cristandade, a tal da oração contrária. Querido irmão, a oração contrária não existe na vida daquele que é fiel a Deus. Não existe mal olhado na vida daquele que serve e é fiel ao Pai. Não existe quebrante, não existe olho gouro na vida daquele que serve a Deus e está com sua vida em dia. Tão somente creia no Senhor, ande nos seus caminhos, que todo mal olhado cai por trás, que toda macumba cai, que todo espírito de inveja cai. Nada subsiste e aguenta um crente que tem comunhão com Deus. Tenha comunhão com o Pai e as perseguições naturalmente vão embora da sua vida. Tenha comunhão com o Espírito Santo e naturalmente ele vai lhe dar a direção de prosseguir adiante. Muitas pessoas estão presas a simpatias, a orações contrárias, a invejas. Não ligue para isso. O melhor remédio para a inveja é a felicidade, o contentamento em Cristo Jesus. Seja um crente feliz. Busque o seu contentamento em Jesus e todo mal olhado, toda inveja, toda feitiçaria, toda bruxaria cai por terra em nome de Jesus Cristo. Exercer a fé significa confiar e descansar em Deus. A fé nos leva a confiar em Deus. Está Salmo 37, 5. Mas esta entrega deverá ser com oração, leitura da palavra, consagração da vida, para que se torne uma disciplina espiritual e possamos nos comprometer com o seu reino. Salmo 37. O descansar em Deus em meio às lutas e à dificuldade da vida é para aqueles que aprendem a confiar no Senhor. Nessa hora exercitamos a nossa fé no cultivo da oração sem desfalecer. Devemos prevalecer firmemente na fé enquanto descansamos em Deus. Salmo 40. A fé é o oxigênio que nos mantém vivo no universo espiritual. O crente é movido pela fé. 1 Pedro 5:9. Precisamos olhar para Jesus, confiar nele, pois ele é o autor e consumador da fé. Esse Jesus. Vamos ver o que diz o Salmo de número 37. O Salmo de número 37 é um salmo muito interessante e ele nos faz a seguinte advertência ou admoestações. Olha só o que ele diz. Salmo 37, versículo 5. Eu vou ler do 1 ao 5. Não te indignes por causa dos malfeitores, não tenha inveja dos que praticam a iniquidade ou o pecado. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Outra versão diz, e ele tudo fará. E ele pode fazer muito mais do que nós pensamos ou pedimos. Então somente nós precisamos nos deleitar no Senhor. Não ficar indignado com as lutas e perseguições desta vida. Elas vêm. Ou aqui, ali ou acolá, as lutas vêm. Ele diz,
Não te fique indignado por causa dos invejosos e nem tenha inveja daqueles que praticam a iniquidade. Um homem e uma mulher de fé não tem inveja do ímpio nem daqueles que vivem em pecado. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Aleluia! Essa é a convocação para nós. Tiago diz que Tiago diz para não sermos omissos e negligentes aos atos de bondade para com o nosso próximo. Tudo que estiver ao alcance vale a pena fazer, para não incorrer no erro do pecado. Tiago 4,17. Se você pode fazer o bem hoje, não deixe para amanhã. O amanhã não nos pertence. Provérbios 3:27. Sempre há pessoas precisando de uma mão amiga, precisando de ajuda. Sei que não podemos ajudar todos, mas podemos ajudar o máximo que pudermos. Queridos irmãos, esta lição, ela é um chamado, é um chamamento para a nossa vida, para que nós possamos estar atentos à nossa fé, atentos à nossa vida, ao nosso modus vivendi, e não nos contentarmos com o que esse mundo pode nos oferecer, porque Deus pode nos oferecer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele pode ir muito mais além daquilo que nós estamos pensando ou precisamos. Nós só precisamos de uma coisa: exercer a nossa fé, depositar a nossa confiança no Senhor, ter uma vida de comunhão e de oração, uma vida voltada para o Pai, uma vida de intimidade com Deus, e a tua fé vai estar como a do apóstolo Paulo, inabalável. Inabalável. Tenha fé, você vai vencer. Tenha fé, Jesus já venceu. Tenha fé, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, te dê a paz, te dê fé, que o fruto do Espírito Santo possa brotar na tua alma, na tua vida, e ser uma árvore frondosa, cheia de fruto, que dá o seu fruto no tempo certo. Deus te abençoe. Não se esqueça de deixar o like da fé, se possível compartilhar. E vamos caminhando e servindo a Jesus. Até breve.